people! O assunto de hoje é faculdade de moda. Quem me conhece, quem me acompanha no Instagram há mais um tempinho, não, há um tempinho, sabe que eu fiz moda. Eu sou formada em design de moda pelo Senai Ticket. Se você não sabia, você está sabendo agora. Me formei no meio do ano passado. E eu achei que seria legal, de repente, falar um pouquinho sobre a faculdade aqui com vocês, porque eu sei que muita gente tem dúvida, muita gente tem vários questionamentos assim sobre a faculdade, sobre o curso. Então eu resolvi gravar esse vídeo para tirar algumas dúvidas, para contar um pouquinho sobre a minha experiência, sobre a faculdade, sobre o curso. Eu deixei lá no Instagram uma foto e falei lá no Snap também, quem me segue viu, para vocês deixarem dúvidas e perguntas, e eu recebi algumas, mas na verdade eu vou responder a maior parte das perguntas de um e-mail que eu recebi há um tempo atrás. A Mari, um beijo, Mari, pra você. A Mari é uma fofa e ela me mandou um e-mail perguntando várias coisas sobre faculdade de moda, e eu acredito que seja dúvida de muitos de vocês, então eu vou responder essas perguntas da Mari, também as do Instagram. Mas para começar, eu vou falar um pouquinho sobre a escolha do meu curso. Bom, a escolha do curso e por que eu escolhi o Senai. Essas perguntas não foram feitas, mas eu acho que é importante. Bom, eu desde criança sempre gostei assim de moda, a minha avó costureira, então eu sempre acompanhei muito de perto ela fazendo roupa, e eu sempre achei o máximo, sempre gostei muito. E desde criança, assim, eu adorava desenhar roupa, e eu fui crescendo com esse gosto, sabe? Pelo mundo da moda, sempre gostei de acompanhar e tudo mais. E aí eu, né, na época de vestibular, resolvi fazer moda e fui atrás de faculdade, saber mais. Eu saí na época que eu saí assim da escola, que eu tava tentando vestibular, a gente não tinha essa quantidade de informação que a gente tem hoje. A gente tinha internet, óbvio, né, gente? Eu não tenho 90 anos. Mas assim, eu quero dizer que nem todo mundo falava muito sobre as coisas. Hoje em dia, se você jogar no Google, você acha, né, sobre tudo. Mas na época que eu procurei, existiam poucos cursos, poucas faculdades, poucas opções. Então eu cheguei até o Senai, e o Senai ele é uma das melhores instituições. Isso não sou eu que estou falando, tá, gente? O Senai tem premiação, o Senai é muito reconhecido no mercado como uma ótima faculdade, como um ótimo curso. E quando eu fui procurar, eu optei pelo Senai. E na verdade eu optei pelo Senai e pela PUC. Eu não conhecia muito bem assim, a diferença entre os cursos, porque como eu disse, a gente não tinha essa informação, não tinha um monte de gente que fazia vídeo, que falava e tal. Até fiz o vestibular da PUC, só que na época que eu fiz a PUC, o valor era muito acima do Senai, assim, era muita diferença. E eu ganhei bolsa na PUC quando eu fiz o vestibular, mas ia ficar mais ou menos o mesmo valor, e por isso eu dei preferência pro Senai. E aí eu fui pro Senai, e a primeira pergunta, assim, que a Mari me fez no e-mail é qual a unidade que eu estudei. Para quem não conhece o Senai tem duas unidades, a unidade Barra e a unidade Riachuelo. Bom, eu moro em Niterói, não tenho a menor condição de fazer uma faculdade na Barra. Assim, é muito complicado, é muito longe, então eu dei preferência para a unidade do Riachuelo. Pra quem não sabe, o Riachuelo não é no centro, tá, gente? Porque sempre quando eu falava, eu estudo no Riachuelo, as pessoas, no Riachuelo no centro do Rio, no caso, falava, não, gente, Riachuelo no Jacaré, em condução direto, que é o 474. Então, se você é carioca, você sabe sobre o 474, você sabe todas as situações do 474 e todas as dificuldades, né? É um ônibus muito falado aqui no Rio de Janeiro, mas isso não vem ao caso. Então, assim, eu vou me guiando pelas perguntas que a Mari me fez. E a primeira pergunta foi essa, né? Qual unidade que você estudou? Eu estudei na unidade do Riachuelo. Como eu ia até a faculdade e quanto tempo levava? Bom, no início eu ia para a faculdade
de carona, eu tinha algumas amigas que moravam em Niterói, aí eu ia com elas até a faculdade de carro, no caso, né, que é uma facilidade muito, nossa, é ótimo, né, e eu tinha essa facilidade, mas depois por um bom tempo, eu fiquei indo à faculdade de ônibus, e quando acontecia qualquer coisa, uma delas faltava, eu acabava tendo que ir de ônibus, então eu pegava um ônibus da minha casa até o centro do Rio, eu descia ali na Novo Rio, atravessava e pegava um 474, que é o ônibus que eu falei, que é o ônibus que vai até o Jacaré, mas ele tem um ponto na porta da faculdade, assim, é muito fácil. E ela perguntou quanto tempo levava. Bom, isso dependia muito do trânsito da ponte, dependia muito do tempo que o ônibus demorava e tudo mais, mas o normal era eu levar uma hora e pouco. Mas assim, gente, eu moro na boca da ponte, então eu pegava só a ponte e depois era só a distância da Novo Rio pra faculdade. Então eu levava uma hora e pouco. Eu tinha que estar na faculdade às 7h30. Eu saía de casa 6h15, mais ou menos. Eu pegava o ônibus 6h20, 6h30 e dava tranquilamente, mas, né, eu tinha facilidade de morar mais perto da ponte. E um bom tempo depois, meio pro final da faculdade, eu fiz amizade com uma outra menina. E eu ia de carro todos os dias e então tinha facilidade de ir e voltar de carro todos os dias, então é muito mais perto. Se você dirige ou se você tem carro, tem essa facilidade. A próxima pergunta. A Mari perguntou sobre o valor e ela disse que ficou muito curiosa e ela falou que olhou no site e não tinha o valor da mensalidade. Então, primeiro, o valor da mensalidade. Gente, isso depende muito, porque eu, quando entrei na faculdade, foi em 2011. Ou seja, era um valor. Hoje em dia deve ser um valor completamente diferente, porque quando você entra, você vai pagando aquele valor fixo de crédito até o final. Entendam, de crédito não é o valor da mensalidade todo. Então, eu pagava um valor que não, claro, não é o valor que é hoje. Eu acredito que tenha aumentado e vai mudando a passar dos semestres e tudo mais. Na época, quando eu entrei na faculdade, em 2011, eu pagava em torno de R$600. E ela perguntou se lá tem bolsa. Eu não sei se lá tem bolsa, não sei como funciona o sistema de bolsa. Eu acredito que deva ter sim, mas é uma prioridade para algumas pessoas. Eu não estudei por bolsa, eu pagava o valor normal. Eu respondi, né, mas a outra pergunta dela é se o valor é fixo. O valor não é fixo. No primeiro período, o valor é fixo e é igual para todo mundo, porque a grade ela vem fechada. Se você já fez faculdade ou se você conhece alguém que já tenha feito, você sabe que primeiro período de faculdade você tem aquelas matérias que você tem que cumprir, não tem como mexer, não tem como fazer mudança, então é aquele valor. Todo mundo paga aquele valor igual, não tem como mudar. Mas o valor é fixo só no primeiro período. Do segundo para frente, cada período vai depender da quantidade de matéria que você fizer, que foi a outra pergunta que ela me fez. O valor aumenta ou diminui no passar dos períodos, isso depende de você. Se você, quando vai para o segundo período, você tem lá, vamos supor, 8 matérias obrigatórias e você vai fazer 5, você vai pagar o valor das 5 matérias, você não vai pagar o valor igual do primeiro período. Então, isso depende muito de quantas matérias você vai puxar em cada período. Isso é uma coisa assim que eu acho que é normal para qualquer faculdade. Você paga com relação à quantidade de matérias que você está fazendo. Como você faz para entrar, se é pelo Enem ou se é por prova da faculdade mesmo? Quando eu fiz o vestibular, eu entrei pela minha nota do Enem. Eles me deram essa alternativa, eu tinha a nota do Enem, mas eu também poderia fazer a prova. Como a minha nota do Enem era suficiente, eu tinha tirado uma nota acima do que eles pediam, eu entrei pela nota do Enem, mas tem muita gente que faz direto a prova. Então, isso depende. Se você já fez a prova do Enem e você está querendo entrar, você pode levar a sua nota e aí lá você vai saber se aquela nota é suficiente para você passar ou se você vai ter que fazer a prova da faculdade mesmo. Eu não sei, gente, se hoje em dia ainda é assim. Não sei se já mudou.
Mas, de qualquer forma, é bom vocês se informarem. Não sei se no site tem, mas eu acredito que ligando vocês vão saber. A outra pergunta é, qual turno você fez? Então, o turno que eu fiz foi manhã. Lá na unidade Riachuelo não tem turno à noite. Tem algumas matérias avulsas à noite, mas o turno mesmo, que é a maior quantidade de matérias, são de manhã. Eu acho que na Barra tem a opção de fazer à noite, não tenho certeza, tá, gente? Que eu não fiz faculdade lá, eu fiz no Riachuelo, mas lá no Riachuelo só tinha a opção do turno manhã. E é óbvio que eu ia fazer manhã, né, gente? Porque sair 10 horas da noite no Jacaré ninguém quer, né? Pelo amor de Deus. E aí, quantas matérias você fez por semestre? Bom, isso depende, foi o que eu falei. Por cada semestre eu fiz uma quantidade. Teve semestre que eu fiz todas as matérias obrigatórias, teve semestre que eu fiz as matérias obrigatórias e as do período seguinte, teve semestre que eu não puxei todas as matérias obrigatórias. Isso foi muito de acordo com o meu momento, digamos assim. Por exemplo, no primeiro período eram acho que 10 ou 11 matérias obrigatórias, mais ou menos isso. E quando chegou no segundo, eu tava, tipo, muito afobada, porque eu tava super feliz que eu tava fazendo a faculdade. Eu falei assim, não, eu vou puxar um monte de matéria. Aí eu puxei todas as matérias do meu período e puxei mais algumas, pra eu ficar com todos os meus horários cheios. Então, assim, no final das contas, eu fiz 12 matérias no segundo período. E foi assim, gente, a maior loucura da vida. Porque eram muitos trabalhos, era muita coisa nova pra mim. E eu fiquei desesperada, eu quase não dei conta. Foi horrível. Foi assim, horrível, horrível, horrível. E não façam isso nunca, mas assim, a quantidade de matéria por semestre depende do período. E depende da sua disponibilidade de fazer todas elas. Então isso é um pouco relativo. E quantos períodos são? Então, no todo são 7 períodos, que são 3 anos e meio, né? Você faz 2 períodos por ano. Eu não fiz em 3 anos e meio, eu fiz a faculdade em 4 anos, mas no todo é isso, são 3 anos e meio e é praticamente impossível, gente, fazer em menos, assim. Eu sei que, né, tem sempre as exceções, mas é muito mais fácil você fazer em mais tempo do que em menos. Uma pergunta que ela fez foi: pensei em fazer curso de desenho voltado para a área, mas me informei e vi que não precisa saber desenhar para fazer faculdade, que isso se aprende também lá. É verdade? E quem perguntou isso também foi no Instagram, que foi a Rebeca Cult. Eu acho que é assim que se fala, @Rebeca Cult. Precisa saber desenhar e costurar? Gente, essa é uma pergunta assim super normal, que todo mundo faz, que todo mundo quer saber se precisa saber desenhar e costurar pra fazer faculdade de moda. Então, não precisa, não é obrigatório, não é uma coisa assim, eu só posso fazer faculdade de moda se eu souber desenhar muito. Gente, isso não existe, isso é tipo lenda urbana. A faculdade de moda exige que você seja muito mais criativo do que um ótimo desenhista ou um ótimo costureiro. É óbvio que tem coisas que ajudam, porque a gente tem vários períodos que tem aula de desenho. Se você desenha bem, é óbvio que você vai fazer aquilo ali muito bem, que você vai tirar de letra. Agora, se você não sabe desenhar, ali vai ser o lugar para você aprender. Eu não sabia costurar, eu aprendi na faculdade. Foi difícil? Foi muito difícil. Se eu tivesse aprendido em outro lugar, primeiro, teria sido mais fácil, óbvio. Mas eu passei por isso, sim. Eu costurei na faculdade, mas é do gosto de cada um. Só que eu acho que o curso de desenho é algo assim, mesmo voltado para a área, é algo desnecessário. Você vai gastar aquele dinheiro ali. Se você, eu quero aprender a desenhar, para quando eu chegar na faculdade eu ser a sinistra dos desenhos, ok. Mas eu acho que tem coisas muito mais importantes, como um curso de costura é mais importante, um curso de modelagem é mais importante, um curso de software que é também muito mais importante. Então, são questões de prioridade. Bom, e eu vou aproveitar para falar assim,
já que surgiu essas perguntas sobre desenho, sobre costura, e é uma pergunta que ninguém me fez, então eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre as matérias que a gente tem na faculdade e também sobre o método de ensino do Senai C-Ticket. Para quem não sabe, você sai formado no Senai C-Ticket em habilitação em design de moda, ou seja, eu sou uma designer de moda. Existem faculdades que formam as pessoas como estilista e isso tem um pouco de diferença, tem uma diferençazinha e eu vou explicar. Que quando você se forma em designer, você tem um leque muito grande de opção para quando você sai da faculdade para o mercado. Isso é também um outro ponto positivo para escolher o Senai. Eu não sei quais são as faculdades brasileiras no momento que tem esse mesmo nome, digamos assim, mas eu já vi grades de algumas outras faculdades que não tem a quantidade de matéria que o Senai oferece. Ah, Débora, ok. Mas quais são as matérias que você tem na faculdade? Bom, eu vou falar algumas assim por alto, mas, por exemplo, a gente tem vários períodos de desenho, de aula de desenho, então tem desenho feminino, desenho masculino, você pode se aprofundar fazendo aulas optativas que a faculdade te oferece para você fazer determinados tipos de aula de desenho que não faz parte da sua grade obrigatória. Eu fiz alguns e eu gosto muito de desenhar, então eu achei o máximo. Tem a aula de costura e aí tem mais de uma grade que te oferece, né, a aula de costura. E tem o nível básico, assim, que é o primeiro, que a gente aprende coisinhas bem iniciais. E tem um mais avançado, que aí já fica mais difícil, que é o gente, sério, eu achei que eu nunca ia passar. É sério, é assim, bizarro. Pra quem não tem facilidade, que era o meu caso, eu achava assim um horror. Tem também de modelagem, também é uma matéria que muita gente tem dificuldade, porque modelagem é algo bem diferente de tudo que a gente já viu, e isso é um ponto assim importante. Isso dá bastante ênfase na faculdade, é que você não pode pedir para alguém fazer algo do jeito que você quer, você não pode dar ordens para um funcionário se você não sabe como faz. Então você tem que ter pelo menos o básico de tudo. Então é o que a gente aprende no Senai, a gente tem o básico de tudo um pouquinho. Outra matéria que a gente tem também é História da Arte, Metodologia Visual. Então, assim, é bastante coisa. São 7 períodos com muita matéria, com muita coisa diferente do que eu achei que eu iria ver. Tem muita gente também que acha que você vai chegar lá e vai ser assim, tipo, mil maravilhas, que vai ser tudo fácil, que é uma faculdade muito fácil. E na verdade não é. Porque se você não tiver assim, afinidade com coisa manual, se você não tiver afinidade com criação, você não tiver afinidade com criação de projeto, assim, num todo, sabe? É sério, você não aguenta o ritmo, aquele tranco, entendeu? Porque é algo muito específico e eu acho que, assim, você tem que gostar muito, muito mesmo para poder levar aquilo à frente. Eu conheci várias pessoas que começaram a faculdade comigo e que desistiram, assim, logo no final do primeiro período, porque viram, gente, não é nada disso. Eu achei que era uma coisa e é completamente outra, assim, muito diferente. Então, tem que ter isso em mente, sabe? Pesquisar, saber, procurar saber, perguntar a pessoas sobre a faculdade que você conheça, pessoas que já tenham feito o curso, porque é uma faculdade, então você investe seu dinheiro às vezes, você investe seu tempo, porque é pra você fazer pelo menos os primeiros 6 meses, e aí depois você vê que não é bem aquilo, não é nada legal, né? Mas sobre as matérias é mais ou menos isso. Se eu for falar das matérias, eu vou ficar aqui até amanhã e eu não vou terminar nunca, mas se vocês tiverem mais dúvidas sobre as matérias, quiserem que eu fale mais a fundo sobre alguma coisa, é só deixar aqui nos comentários, que aí eu gravo uma segunda parte desse vídeo, de repente com mais assuntos para abordar, né? E a última pergunta que a Mari me fez, que eu acho que é muito relevante, o que eu achei do curso, o que eu acho do curso, se isso me atualizou, se eu aprendi muita coisa útil. E é muito difícil responder isso, na verdade. Eu acho que atualizar é uma palavra um pouco complicada, porque
é algo completamente novo, é diferente de tudo que você já viu. A não ser que você já tenha feito um curso de moda, é difícil falar que me atualizou. Na verdade, eu me formei em algo e eu aprendi coisas que eu nunca tinha visto na minha vida e eu tive ensinamentos ali que eu não vou ver em nenhum outro lugar, que eu só vou ver ali na faculdade e tal. Então, o que eu acho do curso, eu amei o curso, eu gostei muito do curso, eu aprendi coisas assim maravilhosas. Todas as matérias são muito importantes realmente. Claro que tem aquelas matérias que a gente acha assim, nossa, que coisa inútil. Mas eu sei que no fundo aquilo ali tem alguma utilidade. Os professores do Senai são ótimos. Pelo menos na época que eu estava, não sei se isso já mudou, se já tem outras pessoas, mas pelo menos quando eu fiz eram ótimos. Eu aprendi coisas assim muito importantes que eu sei que são importantes para o mercado, que vão ser importantes lá na frente para mim. Mas uma dica assim que eu quero deixar para vocês, além daquela que eu falei lá no meio, no início, não sei, sobre você perguntar para alguém que você conheça, que já fez o curso, que isso é muito importante. Outra coisa que eu deixo assim de dica é você se especializar. É você não ficar esperando que na faculdade você vai aprender tudo, que você vai chegar lá e você vai sair de lá um excelente profissional. Tudo é o que você faz em volta, sabe? É o quanto você se aprimora em determinadas coisas, se aprimorar, e eu digo se aprimorar não só no que você gosta, mas também em outras coisas, assim. É muito importante fazer um curso de software. Se você não quiser fazer um curso, se você não tiver dinheiro, porque eu sei que é caro, assistir vídeos no YouTube, fazer uso de coisas a seu favor. Eu acho que isso não é só para faculdade de moda, isso é para qualquer outro curso. É você procurar além do que a faculdade pode te oferecer, sabe? Então, procurem saber, façam cursos. O Senac tem cursos maravilhosos, o próprio Senai tem outros cursos que fazem parte dentro do ano letivo, digamos assim. Eu fiz alguns também, gostei muito. Então, eu acho que é isso. É muita informação, é muita coisa e muita coisa ficou para trás também. Mas, como eu disse, se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem fazer mais perguntas, é só deixar aqui nos comentários que eu gravo outro vídeo para falar mais sobre algumas coisas. Talvez eu vá gravar assim sobre arrumar estágio, mercado num todo, eu ainda tô pensando, mas se vocês tiverem mais perguntas vai ser melhor assim pro vídeo ficar mais completo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de dar um joinha se vocês gostaram e de se inscrever aqui no canal. Um grande beijo e até a próxima, tchau!